Olá, boa tarde. Espelho meu, haverá alguém mais belo do que eu? Perguntava a madrasta da Branca de Neve ao seu espelho. Atingir a perfeição não é um desejo apenas dos contos de fada. Há, na vida real, quem tenha esta ambição, a de ser perfeccionista. O que os move? De que forma impacta a vida e o relacionamento com os outros? Quando se torna um problema? É talvez um convidado inesperado, mas chama-se Marco António. E quem é o Marco António? É o vocalista dos Lucky Duck Kids. Olá, Marco. Bem-vindo, ou bem regressado, desde anteontem que nos encontramos na BTL. Há uns dias. Na BTL. Quando o programa for para o ar já não foi anteontem, foi há uns dias. Marco, tu és perfeccionista. Quando sobes ao palco, quando preparas as tuas coreografias, quando preparas as tuas músicas. E os meus desenhos? Não, já vou aos desenhos a seguir. Para já só quando sobes ao palco. Sim, eu sou perfeccionista, eu é que sou o produtor dos Lucky Duckies e quero que o palco tenha a aparência dos anos 50 e 60. De maneira que leve aqueles microfones da época, temos tipo um contrabaixo como este, que era o baixo elétrico, dá mais trabalho carregar, mas era o que se usava também, quero o contrabaixo, quero um palco à moda antiga, quero uma bateria, já vou aos pormenores, quero o palco perfeito, de maneira que não me critiquem a dizer, o tipo faz um tributo a uma época, mas aquilo parece dos dias de hoje. A chamada não está nas melhores condições, portanto não está perfeita. Vamos fazer o seguinte, Marco, vamos refazê-la para ver se ela melhora e nós voltarmos à conversa. Marco António, vamos lá recuperar esta ligação. Marco António, e chumbaste algum ano? Nunca. Nunca? Nunca chumbei nenhum ano e não queria passar por gabarolas, mas costumava ser o melhor da turma. Uhum. E quem me está a ouvir sabe que é verdade. Então também querias ser perfeccionista. Havia ali alguma competição. Eu sempre tive problemas. Eu ainda sou do tempo das reguadas. Eu sempre fugia uma reguada, porque eu andei na escola ainda nos anos 70. E tentava fazer o melhor possível, de tal forma que até nessa altura eu fiz um retrato da professora tão perfeito, que ela não gostou, porque ela era gordinha e queria que eu pusesse mais magra. Marco, há pouco dizias que quando vais e preparas o teu espetáculo, queres que tudo esteja ali consoante os anos 50. Mas se não estiver consoante os anos 50... a expectativa é tua, porque nós também já não temos grandes memórias do que como era nos anos 50. Se estiver assim mais ou menos, também ninguém vai reparar, não é? Mas eu avalio sempre as coisas a pôr-me no lugar dos outros, segundo os critérios que eu também tenho. E então, eu não gostaria que me criticassem a dizer, o tipo faz um espetáculo tipo anos 50 e está a pôr ali um microfone dos anos 80. Está a pôr um carro ali a decorar o palco dos anos 70, que não tem nada a ver o rock and roll dos anos 50. Portanto, eu ligo a que os objetos tenham uma correlação entre si e que dê essa imagem perfeita, acabada, porque a palavra perfeita vem do latim, per, mais facere, quer dizer fazer bem, acabar, acabado, não há mais nada a acrescentar. É daí que veio o perfeito. Marco, e os teus retratos que falavas há pouco? Nós também já fizemos aqui um programa em que tu trouxeste alguns retratos, também ofereceste um. Pretendes ser perfeito nesses retratos? Ou é assim uma leitura tua com alguma liberdade criativa? É uma leitura minha, mas existe uma coisa que se chama ratio, que é a proporção entre as formas. Ou seja, quando tu olhas para um retrato, estás a ver aquele X que eu tenho na mão agora? Aquele X é o X da proporção. É um aparelho que eu uso para tirar as medidas que vai de uma orelha a outra orelha, da ponta da cabeça ao queixo, para que quando eu vá desenhar, a proporção do rosto da pessoa esteja perfeita e pareça o retratado. Agora, há uma coisa que eu também faço à revelia.
Quando apanho, por exemplo, uma pessoa com uma cara mais redondinha, como a minha, e que pode estar numa fase que comeu bem, estar um bocadinho mais gordinha, eu, se puder, sem a pessoa me pedir, eu consigo afunilá-la mais um bocado e pô-la um bocadinho mais bonita, sem que ela perceba onde é que eu mexi. Mas a professora percebeu. A tua professora lá atrás percebeu. Pois. Ou exageraste? Na altura não tinha esse critério. Eu exagerei na altura, exagerei. Não, acho que pus igual, só que a percepção das pessoas de si mesmas às vezes não é a mesma que os outros têm. Eu, por exemplo, eu olho-me ao espelho, eu sei que sou gordinho porque os outros me dizem, mas eu não me acho. Tenho este problema de autoestima a mais. Ou então tenho que mudar de espelho. Pá. Mas no entanto, só vendo fotografias do passado é que eu me apercebo disso. Portanto, a percepção que nós temos do perfeito é também um bocadinho subjetiva e é ela própria imperfeita. Marco, e quando tocas e quando cantas, não és perfeito? Não sou perfeito, de maneira que muitas vezes eu mando gravar os espetáculos. Fazes em playback? Não, eu gravas canto, para depois veres. Para depois ver, para depois ouvir. E meto no carro, às vezes, uma pen com aquilo que se gravou no concerto. Eu gravo um concerto. E nessa noite, venho do Porto para Lisboa, eu venho a ouvir o concerto. E às vezes estou a ouvir, estou a gostar, e depois faço, esta parte ali, aquela nota ali, está subindo nada. Se eu pudesse ir ao concerto e emendar aquilo, mas já não posso. Só que ao vivo, a música ao vivo, aquilo passa num microsegundo e as pessoas normais, não estão ligadas à música, não topam. Mas se for um produtor, um maestro, um músico com uma orelha absoluta, ele topa. O Marco ali desafinou. E é essa parte que me envergonha. É vergonha, no bom sentido também. Não, lá está, a vergonha de que falava a Ana Muniz há pouco. Exatamente. A vergonha. A vergonha, eu fico envergonhado. Porque gosto de parecer que sou bom e depois não sou. Entretanto, quando vamos ao estúdio gravar, nós temos a facilidade de gravamos uma pista, gravamos às vezes o tipo, olha, grava-me 5 vezes a mesma canção. E eu vou ouvir a canção, até aqui está tudo bem, mas há ali uma falha. Vou ver na faixa que eu gravei, a segunda faixa, se naquela parte também errei. Se estiver boa, eu substituo da pista 2 para a pista 1. E assim chegamos ao fim com um disco perfeito e imaculado, em que cantamos bem, mas as pessoas não sabem que eu, para chegar àquela perfeição, não só cantei umas 10 vezes a canção, como vim ouvir no carro e ainda achar mais críticas para chegar lá no outro dia com notas tomadas e emendarmos. Portanto, eu acho que quase todos os músicos hoje em dia, se querem um trabalho bem feito, fazem isso. Se bem que há uns que são relaxados e que nem sequer não emendam isso, ou não sabem emendar porque não têm ouvido para topar que erraram. E música é música, é um produto que tem que ser bem feito, independentemente do estilo, porque senão não vale a pena. Ou seja, no fundo, tu atinges o grau da perfeição ou lutas por ela, Marco? Eu luto por ela, mas tenho uma noção de que existe uma barreira em que é o aceitável, e a partir daquele aceitável já está bom para vender, já está relativamente imaculado, mas ainda há mais degraus para ficar cada vez mais perfeito. Mais perfeito. Eu já tenho gravado coisas que achei perfeitas naquela altura e depois, passados uns anos, vou voltar a ouvir e eu topo, podia ter feito melhor. E já fiz isso a 2 canções que voltei que é mesmo ao estúdio, passados 10 anos, para emendar. Mas ali havia um problema. A voz, o timbre que eu tinha naquela altura, não é igual ao timbre de hoje, porque em 10 anos a própria tessitura vocal evoluiu um bocadinho e eu próprio fiquei com a voz mais grave, meio tom, mas pronto, mas deu para disfarçar aquilo. Onde estarás nos próximos concertos, Marco, para ver, para te ouvir e para vos ver? Olha, nós a priori vamos estar no dia 4 de abril em Santarém, na entrega dos prémios Repsol, é tipo aqueles prémios de Michelin, e vamos estar na Páscoa, no domingo de Páscoa, na Vidigueira,
no Vidigueira Vinho, onde eu acredito que encontrar vinhos perfeitos. Marco, obrigado mais uma vez Luís por Castro, teres... um grande abraço. Obrigado. Obrigado por teres vindo mais uma vez, Marco. Diz. Não fui a pessoa mais perfeita, mas tentei e fingi que era. Sabes o que é que dizia o Lúcifer? Sabes o que dizia o diabo naquela série do Lúcifer? Criaram-me o anjo mais bonito e mais inteligente e depois castigaram-me pela minha perfeição. Ainda bem que não és perfeito. Marco, obrigado. Obrigado. Obrigado.